Eu sou a Denise Holanda, eu sou fundadora, diretora e sponsor de todos os projetos que rolam aqui na Holanda. Né? O que significa isso? Que eu estou na parte estratégica de concepção, de acompanhamento de todos os projetos que rodam aqui dentro da empresa. E qual que é o nosso propósito, né? Qual que é a ideia dessa live aqui hoje? A gente fez algumas enquetes e eu tenho conversado um pouco com algumas pessoas a respeito das dificuldades, né? O que o empresário basicamente tem de dificuldade inicial, assim, se a gente fosse ranquear, né? Quais as dificuldades que o empresário no Brasil tem, que seria, né? Qual que seria a primeira pergunta que a gente faria? E uma delas, assim, que foi a mais votada, foi a pergunta de como saber para onde está indo o meu dinheiro. E é por isso que esse é o nome dessa live, muito embora dentro da nossa sequência, né, o primeiro tópico, a primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente está falando de gestão e de compreender o nosso próprio negócio, não é financeiro, né? É lógico que eu sei que aonde aperta a dor que a gente tem, né, é exatamente faltar dinheiro. Ou a gente não ter clareza de... Porque uma outra coisa que me perguntaram muito e que eu até respondi numa caixinha de perguntas esses tempos para trás, acho que foi no final do ano passado, é por que a contabilidade fala que tem dinheiro, que teve lucro na empresa e a gente não tem dinheiro no caixa, né? A gente não pode pegar esse dinheiro e fazer alguma coisa com ele. Então, a ideia, gente, é a gente compreender as fases que a gente precisa entender até a gente saber responder essa pergunta. E, gente, esse é um assunto que me apaixona. Quem me conhece sabe disso. Tem até gente que fala, quando eu começo a falar sobre isso, o olho chega até a começar a brilhar, assim, porque realmente é algo que eu entendo, eu acredito que faz a diferença. E todos esses anos de consultoria, e a Holanda existe para isso, é a gente fazer diferença com gestão. E a primeira coisa, que para nós também é clara, é que gestão de excelência é para todo mundo. Tá? Essa história de, não tem governança, não preocupo com governança, não vou preocupar com governança porque a minha empresa é pequenininha. Não, eu não posso montar uma controladoria porque um controller ganha 15 mil. Vi isso ontem. Um controller ganha 15 mil, então uma média pequena empresa não vai ter controladoria. Gente, vamos entender primeiro para que serve uma controladoria, para depois a gente entender isso, tá? Então, assim, aí a primeira coisa que a pessoa foi falar a respeito da controladoria, não vou ter uma controladoria numa empresa pequena porque custa muito. Mas vamos lá entender então em relação à entrega desse departamento, o que ele faz, o que eu preciso de alguém lá dentro fazendo para eu entender se eu realmente preciso contratar um controlador de 15 mil. Antes de eu bater o martelo e jogar a toalha e falar, não vai ter controladoria na minha empresa. Então vamos lá. Qual que é a primeira coisa que a gente pensa quando alguém pergunta pra gente a respeito de dinheiro? Né? Então quando vocês leram lá o tema da live, quem viu só o postzinho não viu os meus vídeos. Vamos falar sobre finanças, né? Se você jogar no Google, literalmente, gente, essa frase, para onde está indo o seu dinheiro? Todas as respostas que vão aparecer lá na primeira página do Google vão falar sobre educação ou gestão financeira. O que eu não vou fazer? Falar sobre finanças. Isso aqui não vai ser uma aula sobre finanças, a gente não vai falar sobre precificação, a gente não vai falar sobre gestão financeira, não é esse o ponto. O que a gente precisa começar a se perguntar? Gente, eu vim aqui hoje para a gente expandir a consciência enquanto empresários. Beleza? Então, vem comigo aqui. Me dá um tempinho para eu explicar minha linha de raciocínio, gente. Quando a gente decide abrir um negócio, você vai investir. Você vai investir dinheiro diretamente, ou então, no mínimo, você vai investir alguns anos da sua saúde no perrengue todo que a gente passa para a gente poder fazer uma transição de carreira ou então dedicar tempo para a gente construir um negócio do zero, não é assim? Todos nós aqui, todos os meus colegas que são empresários aqui como eu fiz transição de carreira, passei por um monte de perrengue, envelheci uns 5 anos pelo menos, encontrei uns anjos aí no meio do meu caminho para poder me ajudar nessa clareza que eu precisava para entender o que precisava acontecer para que a minha consultoria fosse uma empresa, fosse um negócio. E é só assim, gente, que a gente cresce, tá? Enquanto cada um de nós, em especial quem presta algum tipo de serviço pessoalmente, né? Se achar um autônomo,
não se entender enquanto empresário e entender que o seu negócio é uma empresa, a gente nunca vai conseguir o necessário para crescer com tranquilidade. Crescer, claro, muitos de nós crescem, graças a Deus, enquanto autônomos. No entanto, a gente tem ouvido muito falar sobre escalabilidade, né? Seu negócio não vai escalar enquanto for só você fazendo alguma coisa. E se você conseguir crescer num certo nível, você vai ter burnout, você vai ter estafa, e em algum momento isso vai parar, se você tentar fazer tudo sozinho. Então, o que a gente precisa começar a entender? Qual que é o primeiro problema quando a gente resolve que a gente vai abrir um negócio? A gente sai fazendo. Gente, 90% das pessoas que resolvem executar algum tipo de atividade empresarial saem fazendo. E aí, qual que é o segundo problema? Existe um momento em que precisa dar resultado. Esse negócio precisa começar a dar resultado. Porque o bicho está pegando, a conta está chegando, tem boleto para pagar. Você precisa efetivamente que esse negócio dê resultado. E a gente chama de lucro, né? Mas um outro dia a gente conversa sobre essa diferença aí. E aí, o que acontece? Qual que é o efeito rebote dessa parada aí? É que aí você começa a fazer loucamente, porque aquilo que você estava fazendo não é o suficiente e não está gerando resultado e a coisa só vai piorando e só vai piorando. Se você for um excelente empreendedor, se você tiver um espírito empreendedor e você tiver um bom produto, um bom negócio, o que vai acontecer? Sua empresa vai crescer, né? Você vai trazer gente, vai contratar equipe, vai, né, sofrer algumas dificuldades e tal, vai crescer um pouco mais devagar, mas vai crescer. Aí, qual que é o outro efeito rebote dessa parada aí? O caos que existia naquele negocinho menorzinho, ele vai crescer junto com você. Só que agora tem um problema maior, porque você antes conseguia controlar as coisas sozinho, mas agora você não consegue mais. E então, aquele mínimo de clareza que você tinha, porque você era o financeiro, o comercial, o operacional e tudo mais, aquele mínimo de clareza que você tinha morreu, porque tem um monte de gente fazendo, ou pelo menos tem outras pessoas fazendo uma parte desse processo. E aí, gente, o que você precisa entender? Você não vai conseguir controlar tudo, e o descontrole é o primeiro motivo pelo qual você não consegue responder essa pergunta. Aonde está indo seu dinheiro? E você não vai conseguir responder, gente. É impossível você conseguir analisar aonde as coisas estão andando errado se você não consegue entender qual é o todo da coisa. Então, gente, primeira coisa que você precisa entender para poder responder essa pergunta: ter clareza do seu negócio. Você não consegue nada com a tranquilidade que você provavelmente decidiu que queria ter quando resolveu ser um empresário, né? Ter flexibilidade de horário, ter flexibilidade financeira, ter independência, se você não entender com clareza o seu negócio. E o que é isso, tia Denise? Como assim ter clareza sobre o negócio? Gente, a primeira coisa que você precisa entender, e pasmem, acreditem em mim, porque todos esses anos de consultoria que eu passei na minha vida, ninguém tem, as empresas não têm. Tá? E aí, se por acaso esse é o seu cenário, pode se consolar um pouquinho aí com o fato de que a empresa gigante que tem lá no polo empresarial também não tem, tá? Porque todas as vezes que eu vou começar uma consultoria, qualquer tipo de projeto, eu mando uma solicitação inicial de documentos e de informações. Deixa eu dar um oi aqui para todo mundo: o Danilo, a Tânia, o Júnior. Muito legal, gente. Eu sei que a vida é da Inara. Legal ver vocês aqui, gente. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu mando, né, pra eu... afinal de contas, eu tô me propondo a ajudar a empresa com algum tipo de projeto que eu executo, então eu preciso ter uma figura, né, um cenário dessa empresa, para eu começar a destrinchar isso daí e entender aonde eu vou efetivamente conseguir ajudar. Primeira coisa, gente, primeira coisa que tem no meu B1 lá, quem já viu sabe disso. Estrutura organizacional. Cadê seu organograma? Gente, pelo delay que dá entre eu pedir e as empresas me entregarem, eu tenho certeza que quem manda, porque assim, uns 30% deles mandam. Os outros simplesmente jogam a toalha e falam: não, a gente não tem organograma, ou tá em construção, ou a gente tá mudando o organograma. E quem me manda, gente, eu tenho certeza que fez só para me mandar. Porque aparecem umas coisas muito cristalinas
de que quem fez aquilo não entendeu o propósito. E, gente, de tudo que eu falar para vocês aqui, se eu conseguir que vocês internalizem o fato de que tudo que vocês precisam fazer tem que ter propósito, não preocupa, gente, em decorar o conceito, a fórmula, o indicador, não é isso. A gente não tá falando disso aqui. A gente vai chegar num momento, né, da nossa jornada em que a gente vai precisar entender questões técnicas, sim. E que na hora que você for para uma reunião com um grande fornecedor ou com um grande cliente, vai fazer diferença se você usar a palavra errada ou o termo errado? Sim. Agora, não. Tá? Então, na hora que eu falar sobre ciclo econômico aqui, gente, não precisem se preocupar em entender qual que é a diferença entre o ciclo financeiro, econômico. Não é isso que eu quero, tá? Eu vou mostrar para vocês que gestão é lógica. É um processo orgânico, onde que se você entender o motivo pelo qual você faz as coisas, você vai entender qual é o melhor jeito de fazer as coisas e o que isso vai te entregar no final. E se você não fizer isso, o que vai acontecer? Para você poder corrigir. Então, vamos lá. Primeira coisa a respeito da clareza. Organograma. Gente, tem uma coisa que eu adoro fazer quando eu começo uma empresa nova, uma empresa que eu não conheço ainda. É você chegar para alta diretoria da empresa e pedir para ela desenhar para você o organograma. Vai vir uma fotografia. Daí você sai de lá e começa a perguntar a mesma coisa para outros níveis hierárquicos da empresa. O gestor vai te dar outro organograma. E se você for para o chão de fábrica, aí que vai vir outra coisa completamente diferente. Quando você junta as três coisas, você percebe que cada um está fazendo uma coisa, cada um tem uma visão de um jeito. Gente, qual é a chance disso funcionar? Qual é a chance disso ser eficiente? Funcionar vai funcionar, a empresa vai rodar, né? Ela vai abrir a porta de manhã cedo, ou o financeiro vai pagar boleto, o compras vai comprar, mas aí você não consegue responder a pergunta, né? Para onde está indo seu dinheiro? Por que você investiu tanto e não consegue ter retorno? Por que você precisou de um novo sócio porque a empresa não está se pagando? Por que o seu concorrente está crescendo e você está tendo prejuízo? Se você não consegue nem entender, gente, quais são as estruturas que precisam existir dentro da sua empresa. Eu vou dar um exemplo. A Holanda é uma consultoria. Eu preciso entender, ainda quando era eu sozinha e eu abri a minha empresa como uma equipe, né, como muitas, eu precisava ter clareza do seguinte, existem atividades que precisam ser executadas. Pode ser que seja só eu, pode ser que você acumule cargos, mas existem estruturas distintas. Existe um administrativo na minha empresa, existe um financeiro na minha empresa, existe operacional, existe comercial e existe pós-venda, que no nosso caso aqui a gente chama de CS ou de CX, né, que está mais na moda, que é o Customer Success ou Experience. Eu gosto mais da ideia de experience porque tudo hoje em dia é mais ligado na experiência do que no produto final, né? Mas, se você não conseguir entender que você tem todas essas caixinhas, você vai furar em alguma delas. Alguma delas você vai deixar de executar. E aí é o problema, essa empresa não cresce. Por quê? Porque se você não sabe que você tem um comercial, você precisa fazer comercial, como que você vai crescer se você não vende? Ah, você não sabe que você precisa se preocupar com o sucesso do cliente, do projeto, do ponto de vista do cliente. Você vai terminar o projeto, ou no meio do projeto o cliente vai parar. Por quê? Porque ele não vê o resultado, ele não consegue ter sucesso com aquele investimento que ele também está fazendo, porque ele também está na mesma situação. Então, gente, primeira coisa que a gente precisa ter clareza, estrutura organizacional. Que a gente pode chamar de organograma, não tem problema. Aí você vai entender quais são as áreas, né, ou departamentos, setores, cada um chama de um jeito, que precisa existir dentro da sua empresa. Show de bola. Qual que é o problema? É você não entender como é que eles se conectam. E aí a gente tem um monte de gente executando coisas que eles acham que são estanques, mas que eu juro pra vocês, tudo que é feito dentro de uma empresa impacta em algum outro lugar, que não é só naquilo que ela tá fazendo. Tenham certeza disso. Então é muito comum você ter lá... Vou dar um exemplo de um case recente. Inclusive de uma grande empresa, uma empresa gigante, empresa de faturamento de bilhão. Fizemos uma reunião, né, num planejamento estratégico. E aí, tá, então como é que você acha que o seu departamento impacta no departamento dos outros? Aí, a pessoa pensando assim, né, acho que eu não entendi muito bem a pergunta. Tá, então vamos lá. Vamos pensar
o que que não acontece? Vamos pensar no problema, porque o ser humano gosta dessa parada aí de focar no que dá errado, né? O que que te atrapalha? O que que deveria vir de algum outro lugar e quando chega em você te atrapalha? Ferra com a sua vida. Ah, acontece que eu não sei por que que eu compro os compras daquele jeito. Eu não sei por que que ele vem com um prazo de compras de pagamento de 3 dias. Sendo que eu já falei que meu fluxo de caixa, assim, assado, não sei o quê. Gente, então, né, fica muito claro. Ah, eu não sei por que que o comercial vende com um prazo de não sei quantos dias, porque o meu ciclo financeiro e mas tá, se você for perguntar lá no comercial, você acha que ele tem noção do ciclo financeiro? Ele também não entende. Então, gente, uma outra coisa que você precisa começar a se perguntar é qual é o ponto a ponto da sua empresa. E isso é um outro exercício que eu adoro fazer, porque é esclarecedor. Né? Muita gente acha que tem um processo simples ou que tem uma operação pequena. Isso aconteceu num cliente nosso também que trabalhava com eventos, que ele fornecia veículos especiais para os eventos, trailer, palco, banheiro. Então, assim, um negócio fantástico, só que nosso negócio é simples, tia Denise. Nosso negócio é simples, não precisa da gente ficar preocupando com essa parada aí de desenhar processo, não. Aí a gente fez o ponta a ponta deles. Gente, isso é uma das coisas que eu uso quando eu dou aula, quando eu faço workshop. Era um processo gigantesco. Gigantesco. E aí a gente começou a responder essa pergunta aí, de onde é que tá indo parar o seu dinheiro? Quando a gente percebeu dentro desse processo que existiam gargalos ridículos, assim, do tipo, precisava fazer uma visita técnica para saber se um trailer passava. Sabe? E aí não conseguia passar, o troço não cabia, não dimensionaram o negócio certo, mandaram o troço maior, porque aí tinha que voltar, aí o evento já começou e... Como que a gente conseguiu ver isso, gente? E olha que tinha um monte de gente super, super competente na empresa. Um serviço assim de primeira, uma empresa fantástica, só que não existia clareza do processo. E aí quando eu falo em processo, gente, eu não tô falando para vocês se preocuparem com a ferramenta, se vai usar visagem, se vai ser BPMN, se a linguagem é de fluxograma. Não é isso. Neste momento, não se preocupem com isso. O que você precisa entender? Você precisa sentar com as pessoas e entender. Uma outra coisa que é um subproduto super legal desse esquema aí de você fazer isso, é você entender se as coisas estão acontecendo do jeito que você desenhou que elas deveriam acontecer. Porque existem casos, por exemplo, num caso de consultoria como o meu, que às vezes você concebeu de um jeito e quando você vai fazer esse desenho, você entende que ele está sendo executado de outro. E que aquilo não está entregando o que você gostaria que tivesse sendo entregue. E aí você consegue ajustar na própria concepção do negócio, gente. Isso é muito poderoso, isso é muito importante. E aí, gente, tá, você entendeu. Se você quiser ter uma visão mais clara do que seriam essas etapas aí certinho, você precisa entender qual é o seu ciclo econômico. E aí, gente, outra coisa, se você for digitar lá no Google, ciclo econômico, você vai ver uma parada aí de prazo médio disso, prazo médio daquilo, que ninguém vai medir, a grande maioria das pessoas não mede, e se você parar pra pensar, prazo médio não vai te ajudar muita coisa, tá? Quem me conhece sabe que eu também detesto essas contas aí que todo mundo costuma fazer só pra entregar. E aí você pergunta, tá, mas o que você faz com isso? E a pessoa fica lá no CRI. Então, vamos lá. O que significa isso, gente? É entender dentro do seu negócio. Vamos supor que eu fiz uma consultoria numa indústria que trabalhava no que eles chamam de demanda puxada, né? Que hoje a gente fala muito Lean, que a gente fala, né, no on demand. Você produz porque tem demanda. Então, eles recebiam o pedido do cliente e daí eles iam começar o processo de industrialização. Para isso acontecer, gente, precisa existir um ajuste fino, muito, muito claro entre a entrada do insumo e a saída do produto acabado. Tá? Então, para chegar nesse nível, que é o melhor dos mundos, porque você só gasta, você só imobiliza exatamente aquilo que você precisa, e muitas vezes, em alguns casos, você recebe ali para e passo, pagou, recebeu, porque você recebeu o pedido do seu fornecedor. Quando você receber a compra que você, né, o cliente pagar a compra que ele fez, você está pagando a sua. Então, existem ajustes onde você consegue até fazer com que esse ciclo trabalhe a seu favor. Mas aí, gente,
Se você não conseguir compreender, né, dentro de um sistema desse, que o seu ciclo econômico não é comprar primeiro, porque o ciclo econômico, se você for procurar aí no conceito, vai falar assim, é a entrada do insumo, a compra do insumo até o recebimento da venda, beleza. Só que se você recebe o pedido primeiro, então para você interessa saber que o seu processo começa com um pedido validado. Não é isso? E não é só receber o pedido, né? O pedido tem que ser validado, porque se você recebe e aí lá o seu financeiro não liberou o crédito para aquele cliente, aquele pedido não vai ser processado, você começou uma linha de produção e vai ter produto acabado que vai parar no seu estoque. No caso desse meu cliente, ele nem tinha estoque, ele não tinha espaço físico para isso. E aí, o que vai acontecer, gente? Caos. Problema. Como diz o meu mentor Luiz Caramuru, que estava aqui com a gente, vai dar ruim. Então, gente, entenda o seu processo, não é o processo do coleguinha, não é o processo de alguém que faz a mesma coisa, que tem um negócio, né, que recebe o mesmo nome que o seu, tá? Então, entenda o seu. A outra coisa que você precisa entender, já que você entendeu o seu ponta a ponta do seu negócio, quais são os processos principais que precisam ser executados nesse flow aí? Porque, gente, se você tiver um processo principal que esteja sendo negligenciado, o que vai acontecer? Vai dar ruim. E se você não tiver conseguido mapear isso, o que vai acontecer? Você não vai saber aonde está dando ruim. E aí você não consegue responder a pergunta, para onde está indo o seu dinheiro? Tá entendendo, gente? Por que a gente não vai falar de precificação, nem de gestão financeira? A gente está falando de coisa muito, precisa entender muito antes de você conseguir fazer essa avaliação. E aí, gente, você tem que se perguntar o seguinte: entendi quais são as estruturas que eu preciso, entendi qual é o propósito da minha empresa, né, o meu ponta a ponta, entendi quais são os processos principais que precisam ser executados. Aí agora o que eu preciso entender? Quais são os recursos que eu preciso? E aí, quando eu falo de recurso, gente, eu tô falando de recurso não é só financeiro, não. Muitas vezes a gente nem precisa fazer um investimento efetivo, né, comprar uma máquina, alugar um galpão. Eu preciso entender recursos em ferramentas. Gente, isso é muito grave, tá? Isso é uma das coisas que, assim, se eu terminar isso aqui também, conseguindo dar clareza para vocês, eu já fico feliz. O gerenciamento, a gestão, efetivamente ela precisa de ferramentas. Precisa ser o top das galáxias? Precisa ser um SAP? Não. Precisa ser uma ferramenta que funcione. Se você for partir para uma ferramenta, a ferramenta mais básica, tipo planilha de Excel, e aí, gente, pelo amor de Deus, eu amo Excel, tá? O Excel, para efeito de controladoria, ele é e sempre será o melhor amigo. Power BI e tudo, tá? Mas se você controla coisas por planilha de Excel, eu recomendo grandemente que você tenha um plano a médio prazo para que isso seja automatizado de alguma forma, tá? Para que você consiga usar um software, um ERP, né, que a gente chama, que é o software de gestão do seu negócio, que pega não só, de preferência, não só a sua operação, mas o seu back office também, ou seja, quando alguém vende alguma coisa, já alimenta seu financeiro, alimenta seu fiscal, né? E aí você alimenta, mexe no seu estoque, né? Dá saída no seu estoque, se você compra a mesma coisa. Então tudo isso facilita muito a vida das pessoas que não precisam fazer um zilhão de controles, e a gente reduz a possibilidade de erro, porque a gente sabe que tudo que é feito manualmente corre um risco maior de erro. E você precisa do número certo de pessoas. E além de você precisar do número certo de pessoas, todo mundo aqui eu acho que tem uma clareza violenta disso. Às vezes você não consegue tomar providência, mas a gente sabe que a gente precisa das pessoas certas. A gente precisa de pessoas que tenham engajamento, soft skills, porque a gente sabe que no mundo moderno a gente não consegue pessoas que só sabem ser muito boas fazendo um processo específico, mas que não conseguem se relacionar, não conseguem se comunicar. Gente, eu vi uma pesquisa do Falcone, do Instituto Falcone, de 2021, se não me engano, que quase 50% das empresas apontam que o maior problema que existe dentro da empresa é comunicação. E aí, gente, eu acho que todo mundo também tem uma clareza incrível em relação a isso. Às vezes você não consegue mexer nesse problema, você não consegue entender como é que você vai resolver. Mas a falta de comunicação, a falha de comunicação, ela é cristalina, né? Para todo mundo, eu acho que tem um negócio,
já passou por isso. Se já conseguiu se livrar, avisa, explica pra gente aqui como é que você fez, né? Qual foi a solução que você aplicou. Mas todo mundo, gente, já passou por esse problema da falha de comunicação. E tudo isso tem a ver com você usar as ferramentas certas, pelas pessoas certas e comprometidas, em processos definidos. Eu estava hoje numa reunião de um cliente, onde a gente estava discutindo justamente isso. E é uma junção de todas as coisas, então eu vou usar isso como case para vocês. A gente precisa lançar um departamento num CSC, que é um Centro de Serviços Compartilhados, que assim, desde o início do projeto até agora já existe um salto de gestão na empresa, só pelo fato da gente estar começando a movimentar isso, mas aí a gente esbarra num problema. A gente tentou implantar uma ferramenta, não deu certo. Aí a empresa tentou implantar a segunda ferramenta, também não deu certo. Aí o que acontece? A gente começa a ter o problema da falta de adesão, né? Ih, mais uma, gente. Ah, não, esse negócio não vai dar certo não. É um problema. Então, todas as vezes que você for tentar implantar alguma coisa na sua empresa, eu recomendo fortemente que você faça um planejamento muito bom para você tentar evitar esse tipo de problema. Dar para trás, né? Que é o famoso vamos dar um passo para trás. Gente, se você der um passo para trás, dependendo da situação, a sua equipe pula fora do projeto. Então, cuidado quando vocês forem atrás de ferramenta, porque, cara, ferramenta hoje em dia existem muitas. E existem ferramentas que, sinceramente, para dizer para vocês assim, eu não sei como é que elas existem sozinhas, do tipo, não conversa com um RP ou só resolve um problema particular, enfim, aí você vai ficar perdido. Se você não tiver feito essas etapas antes, se você não tiver a clareza da sua estrutura organizacional, né? O que precisa existir dentro da sua empresa, qual que é o seu processo ponta a ponta, quais são os seus processos principais, quais são as entregas que esses processos precisam, né? Porque entra alguma demanda e no final esse processo entrega alguma coisa. Você precisa entender o que é isso para você poder entender se as pessoas estão te entregando as coisas certas, né? Para você entender qual é a melhor ferramenta. A melhor ferramenta, gente, é a que vai funcionar para a sua empresa. Se você estiver falando de um gerenciador de equipes, por exemplo, ou de tarefas, pode ser um Asana, pode ser um Office 365, pode ser um Monday, pode ser um Runit, pode ser um Bitrix, pode ser um Pipefy. E assim, aí, gente, eu falei só os que eu me lembrei, assim, de bate-pronto, porque deve ter uma lista de uns 30, pelo menos, que fazem exatamente a mesma coisa. Qual é a diferença? Nível de automação, facilidade de comunicação, layout, cor de fundo, cara, tem que ser o que funciona para a sua empresa. Então, quando você for escolher uma ferramenta, tome cuidado para não copiar a ferramenta do colega, né? E aí não entender se isso aplica para a sua cultura ou não. E aí, gente, eu vou trazer vocês aqui para a gente pensar numa coisa que muita gente negligencia. Como a minha formação é em direito, vocês vão entender o porquê que isso para mim é algo muito cristalino. E depois que eu der o case aqui, que eu fizer trazer para o nível de consciência aqui, vocês também vão entender. Vamos supor que eu resolva, sou muito boa na cozinha e vou fazer, não é o meu caso, mas tudo bem, vou criar uma linha de geleia, vou vender geleia. Então tá, se eu for um empreendedor, tiver uma alma empreendedora, eu vou fazer um checklist básico das coisas que eu preciso saber antes de começar a investir dinheiro, tempo e arrumar um espaço na minha cozinha, né, na minha casa, para poder fazer essa linha de produção funcionar direitinho. Qual que é o problema disso daí? O que eu não vou lembrar? Eu não vou lembrar que incide tributo, porque minha operação é pequena, vai ser feita dentro da minha casa, então vai entrar o dinheiro na minha conta. E aí, gente, um dia nós vamos falar sobre isso, sobre rastreabilidade fiscal de tudo que a gente faz na nossa vida em relação a dinheiro, tá? Então, essa história de Pix e tal, um dia a gente vai conversar sobre isso. Mas, a princípio, 80%, você boazinha, gente, 80% das pessoas no lugar desse empreendedor da linha de geleia não vai lembrar que existe tributo, que existe tributo nisso daí. A outra coisa que eu, né, a dona dessa linha de produção, não vou lembrar, que existe custo indireto envolvido nessa parada aí, porque eu tô na minha casa. Eu não vou lembrar, não vou pensar em uma parte da energia ou, né, o gás que eu vou gastar mais, eu não vou computar isso. E aí, o pega. O que eu não vou lembrar? Eu não vou lembrar de um bichinho chamado paralegal ou parafiscal. Tem gente que usa esse nome. O que é isso, tia Denise? Que para é esse? Para com isso.
Gente, eu não vou lembrar que eu vou precisar, porque é lógico, eu não tô montando uma linha de produto para ela ficar na minha cozinha para sempre. Eu quero crescer. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou alugar um lugar, eu vou procurar um lugar massa, né? Vou alugar, aí eu vou reformar, aí eu vou comprar equipamento. E aí, o que eu não vou conseguir fazer? Eu não vou conseguir tirar alvará de bombeiro, eu não vou conseguir alvará de funcionamento, eu não vou ter Anvisa, eu não vou ter vigilância sanitária. E isso inviabiliza o negócio. Gente, eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu assim, de eu ficar triste, da pessoa sair do escritório comigo bem triste mesmo, porque eu não conseguia ajudar, não tinha solução, não dava para resolver. Veio um cliente de Brasília e, para legal, gente, é assim, é tipo uma caixinha de Pandora. Depende de onde você tá, em estado, em município, depende de qual é o órgão que você vai precisar. Então, cada um é um bicho diferente, tá? E aí, esse pessoal veio de Brasília. Eles tinham um restaurante lá. Aí eles resolveram abrir um restaurante aqui. No caso deles ainda foi tão pior, porque quando você tá abrindo uma outra unidade, você ainda tem aquela lá que tá dando super certo, afinal de contas você resolveu crescer, e ela vai segurar o rojão. No caso deles, por um problema, um motivo de família, eles resolveram se mudar pra cá. Então eles estavam fechando a unidade lá e estavam transferindo ela pra cá. Quando eles chegaram sentaram na minha frente, olha a situação onde eles estavam. Eles tinham alugado um espaço gigante, porque era um restaurante muito bom, um restaurante que tinha um movimento gigante. Então, o aluguel lá nas alturas. Eles tinham feito reforma, eles tinham montado toda a cozinha do restaurante, eles tinham montado todo o restaurante estava prontinho para funcionar. E nunca abriu. Porque onde eles resolveram colocar o restaurante, não recebia alvará de funcionamento para aquele KNAI. Tem gente que nem sabe o que é KNAI, que não sabe qual é o código da atividade, que não entende que existe espaços, existe um plano diretor na cidade, onde em alguns setores eles são residenciais e você não vai abrir uma fábrica lá, gente. Eu tenho um cliente nessa mesma situação, tem um galpão industrial, um lugar que ele não vai conseguir alvará nunca, e fica ali rezando, né, para nunca aparecer uma fiscalização. Gente, não há sustentabilidade num negócio desse jeito. Então, quando eu falo para vocês que o primeiro passo para poder responder essa pergunta, né, de para onde está indo meu dinheiro, é eu entender que diabos é isso, que atividade é essa, o que eu resolvi fazer, onde é que foi que eu resolvi me enfiar e ter clareza de como é que eu vou chegar lá do outro lado. Porque senão, gente, o processo vai ser doloroso e desnecessariamente. Porque nada disso aí que eu falei para vocês é ciência náutica, sabe? Eu não preciso entender de painel de jato, eu não preciso entender de nada disso. O que eu preciso entender? Que antes de eu tomar uma decisão, antes de eu pisar, né? A não ser que a gente esteja falando de fé, em que a gente primeiro pisa e o universo coloca o piso embaixo. Se não for esse o caso, se a gente estiver realmente falando de alguma coisa mundana desse plano onde a gente está, eu preciso entender o que vai ser a consequência, o resultado do que eu tô resolvendo fazer, para eu me planejar, e aí eu sei onde vai dar ruim, e é lógico que vai dar ruim, gente, nem tudo, não vai dar tudo certo, mas eu tenho como contingenciar. E é por isso que a gente fala, né, lá na frente, de gestão de riscos, porque tudo é risco, tudo na vida é risco. Empresa, então, é uma loucura. E como a lei trata esse risco aí. E a gente precisa entender aonde esse risco tá, para eu poder ter clareza da decisão que eu vou tomar. Olha a diferença entre eu resolver fazer, por exemplo, alguma coisa do tipo não emitir uma nota fiscal. Hoje em dia nem dá, né, para falar isso, porque assim, a gente tem tanta informação e é tão cristalino, né, que a gente está descumprindo a lei num caso desse, mas vamos lá, vamos pensar aí, numa situação onde a pessoa fala, não vou emitir nota fiscal. Se eu não conseguir compreender o risco que está envolvido nisso daí e entender que existe um sistema, todo um sistema de contabilidade digital, de escrituração fiscal digital, que está aí sendo implantado há muito tempo e cada vez só se aprimorando, eu não vou entender que o risco de que exista uma auditoria de estoque no meu negócio, sem precisar pôr o pé. Porque antes você tinha que receber o fiscal, você tinha que ter uma salinha pra você botar o fiscal lá, e dependendo do tamanho da empresa, ele ficava uma semana, um mês lá. A gente não tem mais isso, gente.
Eles apertam um botão e plim, aparece uma parada lá que diz que você tá com algum problema, alguma inconsistência. E aí você tem que explicar, querido. E se você não tiver controle, se você não tiver sistema, você vai explicar como. Você não consegue nem cumprir o primeiro prazo da primeira notificação. Você não vai entender. Então, gente, assim, o recado que eu queria dar para vocês aqui hoje era a respeito de clareza do seu negócio. Se eu tiver conseguido fazer isso, ficarei muito feliz, porque era esse o meu propósito. E é isso do fundo do meu coração que eu gostaria que todo mundo compreendesse. Então, agora, daí de você ter clareza e você chegar à conclusão que precisa de ajuda, que você não consegue fazer isso sozinho, aí sim você vai buscar uma capacitação, um curso, uma consultoria que seja, contratar alguém, né? Entender quais são as competências que essa pessoa precisa trazer para te ajudar, porque eu já cansei de ver. Lembra do controller lá dos 15 mil? Já cansei de ver, gente, empresa chegar no nível em que entende isso, não, agora eu preciso de uma controladoria. Vou contratar um controller de 15 mil. Que a gente sabe que se for CLT, que deveria ser, né? Somos todos, pro compliance, pro legislação, aqui todo mundo faz certinho. Esse cara vai custar aproximadamente uns 28 mil por mês. Que é outra conta que ninguém faz, né? Todo mundo pensa nos 15, não nos 28, e aí depois, nossa, a gente vai fazer uma coisa fake. E aí depois, né, dá ruim. Por quê? Porque faltou uma grana aí, né? E não foi pouca. Imagina isso numa escala de um negócio. Aí é por isso que realmente não vai sobrar dinheiro mesmo, gente. E aí pode até ser que dê lucro, mas no seu fluxo de caixa, como você não considerou um monte de pagamento que você tinha para fazer, vai faltar dinheiro, vai quebrar. Infelizmente, ninguém vai conseguir te ajudar. Então, gente, muito obrigada pela presença de todos. Passou muita gente aqui. Eu sei que a vida é dinâmica, né? Nem todo mundo conseguiu assistir até o final, mas mesmo assim eu agradeço de coração. Espero ter contribuído com vocês. E quem quiser continuar essa jornada com a gente vai seguir numa sequência de lives nesse primeiro semestre, porque no semestre que vem vou lançar uma mentoria de gestores. E aí, durante esse primeiro semestre, a gente está construindo toda essa jornada. E eu gostaria muito que vocês colocassem para nós, né, para mim, para minha equipe que está construindo esses scripts com a gente, e entender quais os conteúdos que a gente precisa entregar, que vocês coloquem para nós, né, quais são as dúvidas, quais são os problemas, quais são aquele lugar solitário, né, de ser empresário, de não ter com quem trocar ideia, né? O que é isso? O que é isso que você gostaria de ter alguém com quem conversar? Manda pra gente poder colocar na nossa sequência de lives e a gente conseguir trazer clareza para isso, tá bom? E até a próxima!